Muito boa noite a todos aí que estão aí no The Beat Play Podcast. Começando mais um, né? O 11º The Beat Play Podcast. E poderia ser diferente com o meu grande amigo William Santiago, Zimbábue. Obrigado, Marcelo. Primeiro, boa noite a todos que estão aí que estão no The Beat, que estão aqui no The Beat Podcast. A gente teve um retorno aqui, é legal. Beat Play. Boa noite a todos vocês que estão aí, né, aqui no chat, vão participar, vão falar, vão conversar. E obrigado, Marcelo, pelo convite, que eu fiquei muito feliz de poder participar. Eu comecei a ver, pô, será que eu não vou? Pô, não vai me chamar, mano? Será que não vai me chamar? Mas legal. William Santiago. Sim. Você é paulista? Sou paulistano. Paulistano. Eu nasci num hospital na Celso Garcia, chamado Leonor Mendes de Barros. Legal. E seus pais são paulistas também? Como é que meu pai é paulistano e minha mãe é paulista. Minha mãe é de Campinas. Sua mãe é Campinas? É, Campinas, isso. Legal. Que é onde uma terra pra mim que é Natal, que eu tô sempre, tiro onda, tenho amigos, essas coisas todas. Bacana. E quantos irmãos você tem? Eu tenho 6 irmãos. 6 irmãos? 6 irmãos. Que Eu, meu irmão Wilson, né, que era DJ também na Zimbábue, e mais 5 irmãs. Bacana. O William Santiago, como o William Santiago entrou no mundo da música? Na verdade, a minha família, meu pai era cantor de rock and roll. É mesmo? Meu pai era cantor de rock and roll nos anos 60. E meu pai era o rei do rock and roll. Na época tinha um lance dos negros, que era tipo Little Richard, tipo Chuck, que eram os negros que dançavam, né? Sim. Dançavam muito, né? E meu pai era um desses aí. Meu pai cantava, né, nos shows de bairros. Meu pai era artista. E eu sempre acompanhei meu pai. Então eu sempre vivi no mundo da música, né? E aí, com o tempo, eu nunca pensei em ter uma equipe. E nunca pensei em fazer baile, não. Né? Que eu comecei a conviver numa época depois nos bailes. E quando eu comecei a ir aos bailes, eu falei, pô, legal, né? Nós juntamos comecei a juntar uns amigos e começamos a fazer baile. Da hora. E qual que era o nome do teu pai? Meu pai é Baby Santiago. Baby Santiago? Baby Santiago, é cantor. Ele chegou a gravar alguma coisa? Gravou. Meu pai tem mais de 3, 4 músicas. Outro dia o Lino Cris falou assim, e seu pai tá bem? Eu falei, pô, Lino Cris falou pra mim. Eu falei, pô, tá legal, você conhece meu pai? Lógico que eu conheço. Eu tenho um disco do Baby Santiago. Meu pai tem uns 3, 4 discos gravados. É legal. Cara, e aí ele tocava nas regiões aqui do centro de São Paulo? Ele sempre cantou. Meu pai era cantor. Naquela época tinha um programa chamado Alegria dos Bairros. Então era Calbi Peixoto, Wilson Miranda. Eles faziam uns programas Alegria dos Bairros, que era tipo um caminhão que fazia um palco nas vilas e o pessoal ia e cantava. Sem contar que tinha a Rádio Tupi, a Rádio América, tinha as rádios que eles cantavam também, ao vivo. E você acompanhava seu pai às vezes? Não, meu pai me levava, eu era moleque, né? Meu pai me levava em algumas coisas, meu pai me levava. Levava minhas irmãs também, né? Meu irmão era muito pequeno. Mas me levava em alguns lugares. E eu gostava daquilo que meu pai fazia. Eu nunca pensei em ser cantor. Sempre achei que eu não tinha essa pegada de cantor, eu sempre gostei de produzir. Então, por isso que eu sempre achei que um dia eu ia ser produtor musical ou diretor musical, entendeu? E naquela época que o seu pai cantava e você tinha quantos anos, você lembra? 6 anos. E os seus amiguinhos, você falava, meu pai era cantor? Meu pai é cantor, você mandava meu pai, mas meu pai... A gente morava numa vila lá na Zona Leste. E aí essa vila chamava Vila Araguaia. Era meio perto do Cangaíba, assim. Valeu, Cangaíba. Manja o Cangaíba? Sei. Então, lá entre Engenheiro Goulart. E lá meu pai saía como cantor e tal. Os caras, oh baby, meu pai. E eu ficava orgulhoso de ver meu pai sair pra ir cantar, né? Meu pai saía pra cantar. Era muito legal isso aí. Mas aí o tempo foi passando e depois eu fui
eu saí dessa vila, da Zona Leste, e vim morar na Zona Norte. Legal. Na Zona Norte, quando eu vim morar, já vim morar na Vila Malha. Vila Malha. Aí já foi onde eu conheci outro mundo, era outro mundo. Aí já era outra ideia. É outra ideia. Porque lá eu era até escoteiro, fui escoteiro na Zona Leste, né? Fui escoteiro, essa coisa toda. Aqui não, aqui quando chegou aqui já era outro negócio, Jardim Peri, já era uma outra pegada, já tinha os bailinhos, já tinha os negócios, aí onde eu comecei a frequentar. Você trabalhou de quê, William? Eu trabalhei, meu primeiro emprego, eu fui office boy numa produtora musical, com meu pai que me colocou, produtora de jingles, fazia jingles, né? Comerciais, né? Comerciais, isso aí E aí depois eu acabei saindo, fui trabalhar numa produtora de cinema. Caramba. Que era Primo Carbonari, antigo, passava nos filmes, no cinema. Aí depois disso aí eu acabei que eu falei, pô, eu vou começar a fazer baile. Aí comecei a fazer baile. No bairro? No bailinho de casa, aqueles bailinhos de amigo. E a gente fazia muito isso aí. Aí eu fui trabalhar numa firma de arquitetura, que o Serafim, que é meu sócio, né, que me levou, e eu comecei a trabalhar com ele. Ele já era desenhista de arquitetura. Você conheceu o Serafim como? É muito engraçado, eu pulei essa parte aí, mas eu conheci o Serafim no Diners Club, uma firma de cartão de crédito. Cartão de crédito, né? Antiga, lembra, né? Antiga? Uma das primeiras, né? Uma das primeiras. Diners Club, lembra? Diners Club. Produção? E aí eu conheci ele, que ele foi trabalhar, mas ele trabalhava dentro do escritório. Mas a gente tinha uma parte que tinha uns 20 caras que trabalhavam, que era o recolhedor. O que é recolhedor? A gente ia buscar aquela fatura que o cara gastava. Não é que nem agora automático. O cara gastava, a fatura ficava com o comerciante. Aquela que passava os cartões Passava o cartão assim. Na máquina, Você assim, também né? não é novo, não, né, Marcelo? Marcelo também não é carbono, novo, né? ele saiu do carbono ainda. Essa aí. E aí ficava com o cara e a gente tinha que ir lá recolher. Para levar para a firma para poder faturar a via. E aí tinha uns 20 caras. E a maioria era a negrada mesmo, da Brasilândia, aquele povo todo. Então a gente tirava onda e falava de baile, de festa, aquela coisa toda. O Serafim entrou na firma para trabalhar interno. Aí eu falei, aí comecei a conversar com ele, você precisa ir nos bailes, você precisa... que ele não curtia essas paradas. Aí comecei a levar ele, aí a gente começou a ficar junto e aí começou essa sintonia nossa, né? Caramba, e na época que você curtia quais bailes aqui em São Paulo, aqui, antes de você virar baileiro? Tá, antes de virar baileiro, quando eu comecei a curtir os bailes, eu comecei a curtir os bailinhos de casa de família, mas depois eu comecei a curtir nos bailes do Amauri e Eduardo. Amauri e Eduardo. Que esses dois caras eram os caras que faziam os eventos da época, né? Eu só faço baile, às vezes eu falo pra muita gente, e é isso. Eu só tô aqui porque existiu o Eduardo, porque existiu o Amauri, existiu o João Boca Rica, existiu o seu Oswaldo. Oswaldo, tá vivo até hoje. Tá vivo até hoje, né? Que ele é antes de todos esses caras. Ele veio aqui, ele fez ele aqui também. Né? Então, ele é antes de todos esses caras. E eu aprendi que esses caras, que são Eduardo e Amauri, a fazer o baile. Como é que funcionava, né? Então, às vezes eu falo pros caras, antes de você estar aqui falando para o Chuck, a gente tinha gente antes de nós aqui. Vocês aí já tinha, né? Já tinha. É que tem muita gente que hoje nem respeita mais, né? Não. E você que é antiga, que você precisa saber da sua história. Não adianta você ficar, que eu faço baile, que eu sou isso, que eu sou DJ, que Mas eu sou não sei o quê. Atrás. E lá atrás? Você lembra de quem fazia antes de você? Você só é porque tinha antes alguém lá. Exatamente. Não é isso? Verdade. Não tem como fugir disso. Então, eu aprendi com esses caras e comecei a fazer baile. Só que eu comecei a fazer aqueles bailes meio underground, né? Que a gente chamava, porque era para 100 pessoas dentro de um espaço. E aí... Só que eu era já revolucionário com som. Então eu já tocava James Brown, tocava outras coisas que eles não tocavam nos bailes. Sim. Eu já gostava dessa música que era funk, o funk antigo, né?
E eu gostava, eu pesquisava, e eu tinha amigos que gostavam disso. Então a gente tinha um time de gente que gostavam desse tipo de música. Legal. Tem uma foto aí do pai dele aí pra gente colocar daqui a pouco. Baby Santiago, mandei uma foto do meu pai. Ele ali, olha lá, ele ali, ó. Ele vai aparecer ali pra gente ali agora. Alisava o cabelo e tudo. Seu pai alisava o cabelo? Alisava o cabelo, meu pai tinha que alisar. E assim, Mas o nome dele mesmo. O Baby Santiago já era o nome de... de batismo, né? O nome dele é duro, hein? Ainda bem que a minha mãe não pôs esse nome em mim. Fulgêncio Santiago. Fulgêncio? Já pensou se eu fosse Santiago. O Júnior? Falei, minha mãe me salvou, cara. Caramba. E o seu pai, então, era esse que estava indo na foto? Ele é vivo ainda hoje, meu pai. É vivo. Meu pai tem 89 anos. 89 anos? Mora aqui mora na Ponte Pequena. Ponte Pequena. Isso. Caramba, cara. E às vezes você vê ele, conversa com ele? Não, sim, sempre. Porque assim, eles moram no mesmo condomínio. Minhas irmãs moram no mesmo condomínio. Minha mãe mora, todo mundo mora no mesmo lugar. Então, final de semana a gente está sempre reunido, essas coisas todas. Às vezes eu vejo umas fotos de você com seus com a netos, família, neto, filho. Tem neto pra chu, tem filho pra chu, tem tudo. A nossa família é a gente que faz. A gente que faz. Cara, e a gente falando dos bailes, e aí você começou a fazer esses bailes, e aí como veio surgir aí, como você já andava com o Serafim, certo? Sim, aí quando eu comecei a sair, eu e Serafim, a gente a gente ia nos bailes e aí de repente, vamos montar uma equipe? Vamos. Quando a gente pensou em montar uma equipe, daqui a pouco nós fomos chamados pelo Aristocrata, Clube. Para fazer a domingueira. Tinha o cara que tocava lá, que era o Teixeirinha. E teve um problema lá na domingueira, que ele já tocava lá. Era um apartamento, devia ter umas 60, 70 pessoas, todos os domingos que dançavam lá. E nós fomos chamados para poder começar a fazer baile lá. E aí a gente não tinha quase nada e tal. E meu irmão já era colecionador de disco. O Wilson, meu irmão, já colecionava disco, tinha todos os discos, comprava disco, gostava de disco. Aí eu falei, pô, Wilson, vamos embora que nós temos que começar a fazer... e nós vamos fazer uma domingueira lá. Fomos chamados para fazer a domingueira. E aí a gente não tinha equipamento. Aí o cara falou, tem um tal de Paulo ali que tem um equipamento. Aí fomos lá... Aí foi surgindo. Fomos lá na casa do Paulo. Chega lá, o Paulo só gostava de nostalgia. Eu falei, não acredito. Aí queria ouvir aquelas coisas do passado. E a gente queria tocar as coisas novas. Mas tudo bem, vamos fazer um mixer, né? E de repente tocar. E começamos a fazer o baile no Aristocrata. E o pessoal começou a gostar porque a gente tocava James Brown, tocava umas coisas pesadas. E o pessoal do Ari começou a falar, pô, os caras já estão na frente. Porque naquela época as equipes já tinha Chic Show. A Chic Show não tocava essas coisas pesadas. Tocava difusora, tinha uma rádio chamada... Sim, lembra da difusora? Difusora FM. Então, eles tocavam aquelas coisinhas. Uns OJs, uns negócios mais leves, né? A gente tocava os pesados mesmo. Aí a gente começou a chamar a atenção do povo que ia no Aristocrata, que eles acharam, a Zimbábue é diferente. Aí a gente começou a crescer com isso. Da hora. Eu vou dar um alô aqui da galera que tá chegando no chat, pra você molhar suas palavras. Vamos dar uma olhada aqui, que é bom. Olha aí. A patrocínio é da Brahma. Só tá faltando chegar com o dinheiro, mas já é patrocínio aqui. Tá certo. Deixa eu mandar um alô aqui, quem tá aqui com a gente no chat. A Cissa Costa, o Manuel Rodrigo, o Hamilton Jovino, Helenice de Paula Santos, Firmínia Braga, Robson Clube da Bossa, tá falando muita história aí, Lacta Clube, Viola de Ouro, Gingatão, União, Itapecerica, Palestra em São Bernardo, Gilser em Itaquera, Guilherme Jorge, Ditão Almeida, boa noite aí, tamo junto, abraço a todo mundo, Manuel aí. Mandando aí, Santiago, tem meu respeito. Obrigado. Dos antigos. Cara, E aí, você, quando você juntou com o Serafim para fazer, começar a fazer os bailes, mas você já tinha um nome Zimbábue ou vocês faziam outro nome do baile? Como que é? Aí a gente começou a fazer o baile, mas não tinha nome. Aí, o que nós vamos...
Aí, vamos pôr um nome. Na época, começou o soul. E aí o soul estava muito envolvido. A gente era uns 4 ou 5, 6. Põe aí o nome, é a pá do soul, todo mundo junto. A pá quando era pá, a gíria da época era pá quando era um monte de gente, né? E aí colocou esse nome. Só que eu estudava sobre os continentes africanos numa escola que tinha dentro do Camisa Verde, a escola. A sua escola, né, de samba, a sua Camisa Verde? A minha escola de samba, desde de 16, 17 anos foi sempre a minha escola de samba. E lá tinha um supletivo, eu fazia o supletivo. E tinha uma das matérias era sobre os continentes africanos. Foi quando quando o professor falou o nome Zimbábue, eu achei o nome diferente, muito louco. Mas ele era um nome pesado, né? Pra época, porque os nomes eram assim. Black Mad, era Chic Show, era tudo nomes simples, né? Porque era mais festa, né? A Zimbábue não é festeiro, é um nome meio pesado. Hoje não, Zimba, isso, aquilo, mas na época era pesado. E aí eu falei com o Serafim falou, vambora, é isso aí, vamos pôr o nome de Zimbábue, e pusemos. Só que na época, quando falou Zimbábue a primeira vez no Aristocrata, os caras falaram, tá louco, o que é isso? Começaram a rir. E os caras riam. E no começo ria, e depois começaram a aceitar, e depois começaram a entender e saber que o Zimbábue é um país africano, né? Que é a Rodésia, né? Então, a capital da Rodésia. E aí eu fui levantar aqui que era Zimbábue, que significava, aí é Casa de Pedra. Aí, que legal, né? Mas Casa de Pedra, é a tradução, né? Aí eu falei, que legal, cara. E aí a gente continuou com o trabalho e aí começou a Zimbábue. Na época, quando você começou com o Serafim, era só você, o Serafim e o Paulo? Não, era eu, o Serafim, o Paulo, tinha o Black. Nós éramos em 4, entendeu? Quem era o DJ? Era você? A gente era DJ. Eu era o DJ, era eu e o Paulo, DJ. Que assim, naquela época tocava com as Garrard. Lembra as Garrard? Cinzinha, né? Toquei, mas também. Tem cara de novo, né, cara? Tem cara de novo, Você viu que eu tô até sem cabelo branco? Será? Né? E aí, tinha as Garrard. Eu ficava num toca-disco, o Serafim ficava no outro. Não, eu ficava num toca-disco, o Paulo ficava no outro. E aí, depois o Serafim e o Black ficava cada um num outro. E tocava, metade do baile metade do baile os outros 2. E assim a gente fazia o baile, né? Aí tinha um mixer Quasa. Lembra? Preto? Preto, 5. Eu conheço, hein? Você conhece, você conhece. Não é? E aí a gente usava esse mixer aí. Só que não tinha mixagem, né? Na verdade era para abrir e fechar só para poder passar uma música para outra, né? A gente não mixava, não tinha. Não agarrar de madeira, você vai mixar. Quem mixou depois de um tempo numa garra de madeira foi o DJ Paulão, que foi o DJ do Guilherme Jorge, que era um dos melhores DJ que a gente já teve, que era o único cara que fazia corte e mixava dentro em cima das garrades. E quando você falou assim, o negócio tá ficando sério, tá ficando real, como que foi que apareceu isso na sua mente? Falou, não, eu acho que o negócio começou a ficar sério com a equipe. Porque o que aconteceu? A gente fazia uma domingueira no Aristocrata. E a diretoria daquela época pagava um dinheirinho pra gente, que não dava nem pra pegar o táxi pra gente ir embora. Não dava nem pra comprar mais um disco. Não, pra comprar um disco tinha que ter 3 semanas. E quando a gente ia pedir aumento, tinha cara feia, tinha aquelas coisas. Você sabe como funciona, né? E a gente não queria sair do Ari, porque o Ari era legal. Tava lotado, era nosso público. Vamos lá, né? E aí um comendador lá, que era sócio lá do Ari, eu tenho uma casa ali na Guaianazes. Eu falei, na Guaianazes? Boca do lixo, né? Falei, mas tá bom. Ele falou, você não quer tentar alguma coisa lá? Vai lá dar uma olhada. Eu fui ver a casa linda. Eu falei, vamos tentar um negócio aqui de domingo? Ele falou, vamos tentar de domingo aqui. Eu falei, mas eu tô lá no Aristocrata.
eu vou ter que contar uma história, um caô lá. Falar pro Serafim, ó, Serafim, você segura aí, fala que nós brigamos e eu vou pra lá. E aí o Serafim falou, demorou. Aí nós fomos. Aí eu fui, fiz um primeiro, era o Bloom. Lembra do Bloom? Viu falar do Bloom? Uhum. Tá, era o Bloom. Aí nós fizemos um primeiro, tinha umas 70 pessoas. Eu falei, puta, isso aqui vai andar. O lugar cabia umas 300. Eu falei, tem 70, vamos tentar. Aí o primeiro, aí eu falei, pô, aí eu não apareci mais no Ari. Aí eu falei pro Serafim, como é que foi o Ari? Ele falou, pô, tinha 20 pessoas. Então, todo mundo que estava no Ari veio pro Bloom. E aí o Bloom era cheio de espelho, o Bloom era na boca do lixo, mas quando você entrava no salão, o salão era lindo, né? Aí começou, aí no outro já tinha 120, 100, aí foi embora, aí deslanchou. Aí foi ali que a gente começou a entender que a gente poderia profissionalizar, que a gente tinha um potencial, que a gente podia virar uma empresa, que a gente podia começar a tratar dessa forma. Bacana. Black Mad, você conhece o Black Mad desde também... Como que você conheceu o Black Mad? O Black Mad é um negócio meio de destino, né? Porque, assim, quando eu fui morar na Vila Malha, eu conheci o Moacir, que é irmão do Black Mad. irmão do Black. Que tem a minha idade. Parece que são até gêmeos, né? Eles são tudo iguais, né? É o Moacir, Mauro e Maurício. E aí o Moacir é muito parecido com o Black mesmo. Só que é mais novo, a minha idade, né? O Black Mad é mais velho que eu. E aí eu estudei lá no Dito Leite junto com o Moacir. E aí a gente começou a ir nos bailes junto. Eu andava com o Moacir. E o Black Mad já era mais velho. O Black Mad já estava no exército, andava com o jipe do exército que nem louco. O Black Mad sempre foi louco, né, cara? Sempre foi louco. Aí ele andava com o jipe, chegava lá, parava na porta com aquele puta jipão, os caminhão do exército. Falava, meu, louco. Mas ele já estava na nossa frente. Que ele já dançava nos bailes da cidade. O Black Mad já era mais na frente, com tudo isso aí. E aí eu andava com o Moacir. E aí a gente começou e tal. Depois eu parei de andar com o Moacir e comecei a andar com o Mauro. E aí depois eu parei de andar com o Mauro quando eu comecei a fazer meus bailes. E a gente começou a crescer. E aí nós se encontramos depois, já com a Zimbábue formada. E ele com a Black Mad formada. Olha que louco, né? Loucura, né? É o destino, né? Tinha que ser. E até hoje vocês são bem amigos, né? Ele é meu compadre, né? Compadre. Ele é padrinho da minha filha. Que bacana. A gente é gente boa também, né? Não. Gente da gente. Gente da gente. Cara, e aí, você viu que tomou um rumo e vocês começaram a fazer os bailes. Sim. Você lembra o baile que você fez com a Zimbábue, quando a Zimbábue já estava com o seu nome já fluindo? Onde o local? Santana Samba, onde foi? Não, aí a Zimbábue começou a andar lá no Bloom. Depois nós tivemos alguns problemas. Aí começamos a andar, tentar pôr a Zimbábue em algum lugar. Aí acabou o Bloom e nós começamos a fazer em alguns lugares. Aí nós fomos para um salão chamado Alipete, lá na Água Fria. E aí fazia alguma coisa lá. Aí uma vez eu fui convidado para fazer um baile lá na Vila Carrão, num salão chamado Esquilos. E aí começou uma domingueira lá, numa travessinha, um salão lá. E aí começou a domingueira. O salão cabia umas 500 pessoas. Ali começou a crescer. Bacana. E aí comecei com uma equipe que me levou chamada Zambese. Zambese? Zambese. Cara, o cara já era inspirado na Zimbábue. Na Zimbábue, Zambese? Zambese. Aí começamos a fazer esses bailes lá. E o negócio começou a andar. Só que o dono de lá, ele era meio doidão, cheirava muito. E aí tinha domingo que quando terminava o baile, ele falava assim, domingo que vem vocês não precisam vir mais, não. Pô, louco. Louco. Não vem mais, não quero mais saber de vocês aqui. Era muito louco isso. E aí chegou um domingo que ele, no meio do baile, surtou lá. E não, já avisa aí que vocês não vão vir mais e tal. Aí eu peguei e falei, pô, jura? Legal. Aí eu falei, puta, tem um salão aqui na rua de cima que é o Guilherme Jorge. Guilherme Jorge. Vamos lá dar uma olhada lá. E saí no meio do baile e subi até o Guilherme Jorge. Cheguei lá, tava um diretor lá. Tava um cara lá, não sabia quem era, ele com uma criança.
E eu falei, pô, tem interesse em fazer baile aqui? Ele falou, tem. Ele falou, eu sou diretor social. Eu falei, pô, então é com você mesmo. Ele falou, você faz baile aonde? Eu falei, faço lá no Esquilo. Ele falou, vê a data que você quer fazer aqui, eu te dou a portaria, fico com o bar. Faz, o salão tá vazio. Eu falei, não tá brincando, jura? Ele falou, é. Eu guardei a data, falei, vou fazer dia 7 de setembro, lembro até como se fosse hoje. Fazer o aniversário da Zimba aqui. 7 de setembro. 7 de setembro. E desci e fiquei quietinho lá, né? Falei, deixa o cara aí. Só que a gente estava ainda no comecinho do mês de agosto. Aí eu falei, pô, deixa o cara aí, vamos embora. Pá, o cara aí mandou a gente embora, mas não é para anunciar. Mandou embora, mas não podia anunciar que a gente não ia tocar mais. Eu falei, tá bom, não vou tocar mais, não pode anunciar. E o cara era grande e forte, como é que você ia anunciar? Pô, o cara pegava bem na mão, vou arrumar, o cara deixa quieto isso aí. E aí a gente passou aí no outro domingo, eu falei pra ele, deixa eu te falar, na boa, já levei logo uns caras também junto comigo, e falei, vou te falar só, na boa, não tô mais no seu salão, vou fazer até o dia que você quiser. Mas eu tô indo embora pro Guilherme Jorge, vou fazer um aniversário da Zimbábue lá no Guilherme Jorge. Aí foi aonde que a gente deu a primeira pancada, foi o aniversário da Zimbábue. Foi a primeira vez que a gente conseguiu pôr, logo de começo, 1.500 pessoas. A gente nunca teve um público assim, né? Aí aquilo emocionou a gente. A gente foi um equipamento, pela primeira vez fizemos um puta de um equipamento, ficamos endividados para fazer equipamento, porque o Guilherme era muito grande, ele cabia 3.000 pessoas, né? Aí é onde que a gente começou a crescer. Ali era numa quinta-feira, véspera de feriado, e aí já avisei que domingo a gente já tava, a galera veio abaixo, no domingo já lotou, e ali a gente ficou perante uns 3, 4 anos fazendo a domingueira do Guilherme Jorge. Foi aonde a Zimbábue nasceu, né, praticamente. E aí deixa eu te falar, e aí existia a Bandeirantes FM. O sonho da Zimbábue entrar na Bandeirantes, como é que foi e como aconteceu? Não, mas a Bandeirantes, ela vem... O Guilherme Jorge vem em 82, a Bandeirantes já vem em 90. Não, eu acho que vem antes, hein? 87, 88? É, mais ou menos isso aí, 88, né? É. Então, mas aí ela já vem nessa época. E nessa época aí a gente estava querendo fazer... já tinha Black in Love, essa Black in Love, já tinha. Já tinha. E tinha os programas de quinta, tinha também. De quinta, Love Line. Tinha Love Line de quinta-feira. Tinha os programas também do Sweet Love. Sweet Love. Sweet Love. Isso mesmo. Que era o Juninho. Juninho Tonon, os caras que já tomavam conta lá. E eles faziam um negócio meio black, né? Eles tinham uma linha meio de música preta. E aí... Qual era o sonho da Zimbábue entrar na Band? Não, naquela época não tinha sonho, porque a gente achava que lá era impossível, né? Porque assim, aí quando a Chic Show começou a fazer, aí a gente começou a achar, acho que tem caminho, né? Pode ser como não pode ser. E aí é onde que nós começamos a pensar nisso. E aí, mas e aí? Mas a gente, mesmo sem... É muito louco isso, porque a gente mesmo sem estar lá na Bandeirantes, a Black Med fazia uma domingueira no Rosa de Ouro com 6, 7 mil pessoas. Era lotado, né? Lotado. Fazia primeiro lá em cima na Brasilândia, quando desceu para o Rosa, começou a estourar. E aí eu comecei a fazer, eu estava nessa época lá em cima, eu estava no Guilherme. Aí acabou o Guilherme, eu vim para Santana. Santana, eu tinha um salão que cabia 2.000 pessoas, que a gente chamava de Zimbábue Disco, né? No terminal do metrô mesmo. Era 2.000 pessoas todo domingo lá. Quem dançou lá sabe, né? Foi muito bom, foi nessa época aí que a gente começou a articular para ir para Bandeirantes. Deixa eu mandar um alô pra galera aqui. Isso, vamos falar. Você não toma sua brama. Respira, né, William? Deixa eu mandar um alô aqui pro Anselmo Rodrigo aí, o DJ Kleber KRS, Zona Norte, o Jaime Lopes, Maria Oliveira aí mandando boa noite, o Beto Santos Ebony. Beto Santos, o Jorge Argolo, deve ser. Jorge, Zona Sul, amigo, grande amigo. Muito bacana ouvir aí o registro aí de uma revolução dos bailes da vida, William Santiago. Anselmo mandando um alô aqui. Tem um baile que eu acredito que ele nem lembra. Anselmo. O Bloom.
Ele acabou de falar do Acabei Bruno. de falar do Bruno. Anselmo é do Mirim, Anselmo deve ser o Anselmo do Mirim, um pescador mentiroso. A Kátia Dias mandando um abraço pra Kátia você. também, Kátia. Fábio Henrique Kátia também. É Grande a mulher William. das modas. Ah, é? Quem? Fábio Henrique. Fábio Henrique também. Legal, Cássia abraço. Santana. Também. Parabéns, Abraço. William. Valéria Alves. Valéria de Araraquara, gente boa. Fábio Isório Arruda. Isso, Fábio Arruda. Isso. Ele falou aqui, Fábio Isidoro Sorocaba, presidente do Clube 28 de Esse setembro. é o melhor, presidente do nosso clube lá. Fábio, grande amigo, parceiro. Tá certo. Barruan tá mandando parabéns pra você lá em Nova York. Obrigado. Pô, em Nova York, nós estamos chegando, hein? Vamos lá. Então, Marcelo Doni. Marcelo, esse aí não tem jeito. Será um DJ. O Marcelo é querido, esse é muito querido. Tá aqui o Hugo Tomás também. Boa noite, William. Você dava baile na freguesia do Ó. Também, Fez uns dei bailes baile. também. Sim, também. A galera vai chegando aí no nosso chat aí. É vai isso. mandando pergunta também se tiver pro William, que daqui a pouco a gente vai falar. Pode mandar pergunta aí que a gente fala. Estamos só no começo. Isso, Tem vamos muita embora. coisa Vamos ainda. que vamos. Zimbábue tem muita coisa. Puta, tem história. Zimbábue tem história. Vamos Como que vamos. surgiu a ideia